No vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar rodapés e cabeçalhos profissionais para os seus documentos jurídicos. Então, pega o cafezinho e bora pro vídeo. Salve, salve, vossas excelências! Aqui quem vos fala é João Avarengo, seu legal designer de plantão. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com cabeçalhos e rodapés no Word, cara. Eu vou mostrar para vocês as melhores práticas para que vocês possam criar cabeçalhos e rodapés profissionais para os seus documentos. Mas aí você me pergunta, João, o que você quer dizer por profissionais? Cara, você ter uma apresentação profissional é importantíssimo. E quando a gente fala em legal design e visual law, eu já falei aqui em diversas oportunidades, existem 4 pilares que nós temos que observar. Não apenas para o visual law e o legal design, mas no design num todo. Esses são os 4 pilares que eu julgo mais importantes, principalmente para conteúdos com texto. Que seria o quê? O alinhamento, espaço em branco, contraste e hierarquia visual. Se o seu documento, se o seu cabeçalho, se o seu rodapé observar esses 4 pilares com atenção, o seu documento ele vai ter um acabamento profissional. E aqui no caso eu vou mostrar para vocês 2 possibilidades de layout, né? Existem diversas possibilidades de layout, mas para não ficar um vídeo gigante, né? Então vou mostrar 2 possibilidades para vocês. Eu já vou começar dando 2 cliques aqui na área do cabeçalho no Word. Vou dar só apertar um Enter aqui para dar um espaço um pouco mais generoso, para que o conteúdo não fique muito sufocado, por conta do que eu acabei de falar, do espaço em branco. Se eu botar aqui um conteúdo, por exemplo, sei lá, vou botar qualquer coisa, só isso aqui mesmo. Já botar aqui embaixo outro, muitas vezes, se a gente não observar, aqui ficou até um espaço em branco bacana. Mas quando a gente começa a editar, botar muitos elementos aqui, pode ser que não exista um espaçamento entre o conteúdo do cabeçalho ou o conteúdo do rodapé e o conteúdo em si do seu documento. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, beleza? Aqui, cara, para fazer, eu vou utilizar tabela. Por quê? Aí você vai, João, pô, de novo esse negócio de tabela. Não é não, cara, porque a tabela, ela ajuda a gente a criar um alinhamento, manter um alinhamento bacana no nosso documento. Porque o alinhamento é vital. Eu canso de ver ideias até bacanas na construção de layout de documentos jurídicos, né? A aplicação do legal design e visual law. Eu canso de ver boas ideias que são atrapalhadas por um alinhamento errado, por um alinhamento mal feito. Se você não tiver um bom alinhamento, um bom espaçamento em branco e um bom contraste, o seu documento vai ficar com aparência amadora, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, e a tabela ela facilita a nossa vida no que diz respeito a gente manter um alinhamento mais preciso. Eu vou tirar a margem interna da tabela, não que vai fazer muita diferença, mas só para que fique tudo certinho. Aqui, cara, como eu já falei, a construção do layout a gente pode fazer, por exemplo, a logo alinhada à esquerda, alinhada à direita ou alinhada à esquerda, ou centralizada. E voltando a mim, que eu acho que eu não falei, o cabeçalho e o rodapé eles são importantes por qual motivo? Primeiro, para você criar uma identificação da sua marca, da sua identidade visual. A partir do momento que você identifica, você vai colocar a sua logo aqui, as informações do seu escritório, as suas informações. Qualquer pessoa que pegar esse documento vai saber quem fez esse documento. Isso é importante. A identificação ela é vital para o seu documento, para que você tenha uma apresentação profissional. Outras informações que são importantes e são interessantes de você destacar, seja no rodapé ou no cabeçalho, são informações de contato: o seu endereço, seu telefone, seu WhatsApp, seu site, seu e-mail, enfim, aí fica a critério de cada um de vocês. Mas são informações que são interessantes de se trabalhar, tá bom? Eu aqui no caso vou começar com vocês fazendo um alinhamento centralizado. Eu vou inserir a minha logo aqui, vou colocar a minha logo aqui, vou diminuí-la. Não precisa ser uma coisa muito grosseira, tá? Até porque a identificação é bacana, mas não é o mais importante do documento. Então lembre-se da hierarquia visual sempre. Eu vou botar aqui o meu nome, fingindo, né? Alvarenga. Meu nome é esse, mas eu vou botar aqui
advogados associados. Beleza, vou dar um destaque maior para o nome, aumentando o tamanho. Vou botar 14, vou botar em negrito. Vou deixar essa fonte mesmo, só para exemplificar para vocês como seria fazer dessa forma aqui, cara. Eu vou dar um espaçamento de linha mais generoso entre o símbolo, né, a logo e o texto, e beleza. Aqui seria vou tirar agora as bordas e, tecnicamente falando, se você quiser terminar por aqui, já está ótimo. Lembrando que os elementos eles estão alinhados corretamente, centralizados. Esse era o nosso objetivo, tá? Agora existem outras possibilidades, como eu falei, vocês podem inserir elementos gráficos. Então, por exemplo, você pode querer ter um fundo colorido, né, com uma cor chapada. Então, basta a gente inserir aqui um retângulo, ajustar, e aí aquilo que eu falei, né? Observe que se eu voltar agora para a edição e botar aqui, o espaço ficou muito justo. Então, o que a gente pode fazer de uma forma fácil? Simplesmente clica aqui, pula mais uma linha, agora tá um espaçamento bacaninha. Só que aí tampou a logo, né? Então eu vou vir aqui, forma de formato, eu vou tirar o contorno e vou botar uma cor qualquer aqui. Eu vou botar esse laranja meio amarelo. E aí, com o retângulo selecionado, por exemplo, nós vimos aqui em forma de formato, recuar, vou botar enviar para trás do texto, beleza, agora ele está atrás do texto. Seria uma possibilidade, se vocês quiserem deixar uma cor chapada aqui. João, mas eu acho que fica meio... Não gosto de usar cor assim, mas essa cor é como se fosse, vamos supor que era a identidade visual. Vocês podem usar cores também bem sutis, bem suaves, como esse cinza aqui, ele passa quase imperceptível, mas passa também uma imagem, um profissionalismo bem bacana. Eu não recomendo, cara, que vocês utilizem como fala? Gradientes. Deixa eu vir aqui em design da tabela, não, tem que selecionar esse documento não, esse retângulo, forma de formato, preenchimento. Existem tendências no design e o gradiente ele já teve a tendência. Hoje em dia existe uma tendência, mas não com esse gradiente de 2 cores aqui ou de 3 cores, é um gradiente mais artístico. Então a tendência maior é que você use cores chapadas. Eu estou falando disso hoje, né, no final de 2023. Pode ser que amanhã mude? Pode ser. Mas mesmo caso você queira usar um gradiente, escolha cores que façam sentido, tá? Então, por exemplo, se você, o Word por si só, a paleta de cores que o Word traz, ele não é uma paleta de cores que eu acho muito bonita. Eu acho que são cores sem saturação nenhuma aqui, o que deixa o documento com uma cara meio meh, né? Eu não gosto muito não. Então vocês podem criar, e aí você, por exemplo, eu fiz esse gradiente meio com roxo, um amarelo aqui, né? Vamos supor que fosse a sua identidade, a minha identidade visual. As cores não são exatamente essas, são cores mais vivas, né? O que deixaria essa informação mais interessante, mas é uma possibilidade. Outra coisa que você pode fazer, o que eu acho até mais interessante no caso do gradiente, é você fazer apenas como é que fala? Uma linhazinha aqui em cima, né? Bem pequena. Eu vou inverter aqui o ângulo dela, vou botar 150. Eu acho que ficaria mais interessante até do que se eu fizesse dessa forma aqui. Dependendo da cor, se você não quer uma coisa muito gritante, é um detalhezinho interessante que você pode botar aqui em cima. Ou eu recomendaria, caso você não tenha muita experiência com criação de design e tudo, eu te recomendaria honestamente utilizar uma cor sólida, porque aí a possibilidade de você errar, porque o gradiente, dependendo da cor que você cola, que você utiliza, você cria um tom acinzentado que deixa o gradiente com uma cor muito feia, com aparência bem amadora. Então eu recomendaria que você utilize cores sólidas mesmo, eu acho que fica mais interessante. Beleza, cara, isso aqui seria mais ou menos isso aqui seria o cabeçalho. E agora a gente vai fazer o quê?
Vou voltar aqui, já que eu botei esse traço, essa cor aqui. Vou dar um Ctrl+C nela. E agora vamos trabalhar aqui no rodapé. 2 cliques, Ctrl+V. Vou arrastar e vou botá-lo no finalzinho aqui. Tranquilão. Deixa eu voltar para ele. Não colei direito. Agora eu acho que está certo. Beleza. E aqui eu vou inserir também uma tabela. Eu quero botar 3 informações. Eu quero botar aqui, no caso, o telefone, o e-mail e o site. Então aqui eu vou tirar logo as margens internas. Vou tirar aqui, vou deixar zerado. Beleza, legal. E aqui vamos supor que eu queira usar ícones. Então, se você quiser utilizar ícones, a tabela é ainda mais necessária. Ah, João, posso simplesmente botar uma caixa de texto? Você pode fazer isso, só que o alinhamento ele vai ficar meio bagunçado, então eu não recomendaria. Eu prefiro fazer com uma tabela. Eu vou clicar na tabela, eu não quero que ela seja muito grande, então eu vou vir em propriedades da tabela e vou colocá-la com 14 centímetros. Opa, fiz errado, cara. Vamos mudar aqui. Eu fiz errado porque eu fui na célula. Eu quero a tabela com 14 centímetros. Beleza, eu vou centralizar essa tabela aqui para que o conteúdo ele fique centralizado, né, do rodapé e do cabeçalho. E aqui vocês veem que eu fiz uma coisa errada, não ficou com espaçamento bacana. Então eu vou deletar essa tabela aqui rapidamente e vou pular a linha aqui. Vou voltar novamente com ela. Agora eu tenho um espaçamento maior entre o conteúdo e o rodapé. Vamos editar aqui rapidamente. Eu vou dividir cada uma dessas células aqui. Dividir em 2 colunas, cada uma delas. Beleza. Vou arrastar aqui para o lado, que aqui vão ficar os ícones. Então não precisa muito espaço. Vocês veem que não ficou um espaçamento preciso. Então a gente vem aqui em propriedades. Coluna. Essa aqui tem 0,74. Eu vou botar 0,74 nessa aqui também. Não faz muita diferença. Eu vou botar 0,74 nela. E beleza. Então agora eu vou começar a botar aqui o conteúdo. Eu vou botar aqui o telefone. A fonte aqui, ela tem que ser menor do que a fonte do conteúdo, até porque essa informação aqui é uma informação secundária. Eu vou botar a fonte tamanho 8, vou aproveitar que está tudo selecionado, as células, e vou vir aqui e vou deixar o alinhamento centralizado. Beleza. Aqui eu vou botar o e-mail, meu e-mail, adv, tudo maiúsculo, meu e-mail adv@email.com, e aqui www.meusiteadv.adv.br. E tá, beleza. Agora eu vou inserir aqui o ícone. Então, e tá, beleza, cara. Eu não ajustei o alinhamento, né? O alinhamento não, as margens internas. Eu achei que eu tinha mudado. Vou botar 0, 0, 0 e tá. Beleza, legal. Aí o que eu vou fazer? Para que fique um espaçamento mais interessante, eu vou dar uma ajustada no olho mesmo. Beleza. E aí é só a gente tirar agora as bordas. A gente teria aqui o nosso rodapé também, com espaçamento generoso. A
a gente pode diminuir esse espaçamento aqui em cabeçalho e rodapé. Estava um espaçamento muito grande, eu diminuí. Vou copiar aqui novamente esse elemento que a gente botou. Vou botar aqui embaixo. Aqui. E tá chuchuzinho, cara. Tá beleza. Deixa eu dar um totalzinho para baixo. E ficou legal, cara. Aqui a gente já teria um cabeçalho e um rodapé bem profissionais, com alinhamento centralizado, tá beleza, legal. Eu particularmente não sou muito fã de alinhamento centralizado. Então agora vamos fazer aqui um outro layout diferente desse, só para que vocês tenham uma ideia de como fazer. Beleza, cara? Mas antes disso, uma palavra do nosso patrocinador de hoje, eu mesmo. Vossa Excelência, para você que está querendo modernizar a sua advocacia e ter uma apresentação profissional impactante, eu apresento o kit Visual Essencial. São 10 documentos jurídicos essenciais, diagramados profissionalmente com os princípios do legal design e os recursos visuais do Visual 100% editáveis no Word. E não para por aí. Além disso, você vai ganhar um modelo de cartão de visita digital, um modelo de portfólio de serviços, um modelo de proposta de honorários e também um modelo de página de link para você bombar nas suas redes sociais. Então não perde essa oportunidade. O kit Visual Law Essencial está em promoção de lançamento. O link está aqui na descrição. Modernize a sua advocacia e agora vamos voltar para o vídeo. Beleza, voltamos aqui. Eu vou excluir esta tabela. Beleza, vou excluir essa aqui também, não tem problema, a gente vai fazer outra. Vamos começar aqui pelo cabeçalho. Eu vou fazer dessa vez um alinhamento à esquerda. Perdão, vou fazer uma dividida em duas colunas, tá? Eu quero que só fique a logo aqui desse lado. Tanto faz, você poderia botar alinhado à esquerda também. Eu vou botar alinhado à direita porque eu acho que fica mais legal. Nesse contexto aqui, eu acho que fica mais legal. Então, vou botar a minha logo aqui. Deixar pequena. Vou alinhar à direita, nesse caso aqui. Beleza. Vou tirar o espaçamento. Beleza. Na verdade, como aqui só tem essa informação, né, não precisaria ser dividido em duas colunas. Porém, como se vocês já viram algum dos meus outros vídeos, aqui, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com um contrato, eu colocaria o título do documento nesse lado daqui. Contrato de honorários advocatícios, por exemplo, tá? Então, se eu estivesse trabalhando com documento, eu colocaria o título desse documento desse lado aqui. É uma forma de se fazer, não é obrigado a fazer dessa forma. Você pode perfeitamente deixar somente a sua logo desse lado destacado aqui, que não teria um impacto negativo no seu design. Beleza, cara? Então, eu vou tirar aqui as bordas dessa tabela e de vez em quando o Word ele dá uma... E vou diminuir só um pouquinho esse espaçamento, vou deixar em 1, que está muito grande. E aqui eu teria o meu cabeçalho. Eu acho que sumiu até esse detalhe aqui. Vou copiá-lo. Ctrl C, Ctrl V. Vou botar aqui. Beleza, teria esse destaquezinho aqui em cima, a logo desse lado, o conteúdo ficaria aqui embaixo. Beleza, essa é uma possibilidade. O que eu faria aqui embaixo, eu faria o seguinte, cara. Eu vou criar aqui uma tabela com 3 colunas. A princípio, vou deixar aqui 3 colunas. E eu faria da seguinte forma. Deixa eu só voltar e apertar o Enter aqui para a gente ter um espaço. Vou botar aqui 3 colunas. Aqui eu vou tirar dessas colunas
dessas células, na verdade, as margens internas delas. Beleza. E o que eu vou fazer? Eu repetiria aqui a logo. Então, eu vou dividir essa célula aqui em 2 colunas. Eu vou colar a logo. Vou dar um zoom, né? Porque a gente não precisa ficar tão sofrido assim. O tamanho dela aqui vem em forma de formato de imagem. Eu vou diminuir o tamanho dela. Vou botar em 0.7 por enquanto. Vou trazer para cá. E aqui eu colocaria, por exemplo, o nome. João Alvarenga, advogados associados. Beleza? Informação secundária não precisa ter tanto destaque assim. Então aqui eu botaria de repente tamanho 9, negrito, porque é o nome principal. Aqui nela eu botaria advogado associado, eu botaria tamanho 7. Aí fica um tamanho, poderia até botar tamanho 6, ficaria melhor ainda, cara. Ficou aqui o espaçamento, voltou para o espaçamento, as margens internas, né? Então aqui eu vou dar uma zerada nessas informações e tá beleza, estaria assim. Aqui eu vou puxar para o lado, eu vou dividir também essa célula em 2 colunas e vou deixar bem aqui. Eu vou botar aqui no caso o endereço. Então como é que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui um ícone, né? Vou inserir aqui imagem, vou botar aqui o marcador, vou botá-lo com tamanho 0,4, que eu acho que é um tamanho que fica adequado. Beleza. Deixa eu só ver se as margens internas estão tudo certo. Essa aqui não tá, então eu vou ter que mudá-la. E aqui eu colocaria o endereço. Então, por exemplo, e aqui eu vou botar o tamanho 9. Esse aqui foi o tamanho qual? 9. Então aqui eu vou botar tamanho 9 também. E beleza, legal. Aqui eu vou fazer o mesmo procedimento, vou dividir a célula. Beleza, vou dividir aqui novamente em 2 colunas. Aqui embaixo a mesma coisa. A única coisa que eu precisaria fazer aqui, eu diminuiria um pouco mais a minha logo. Chegaria um pouco mais para o lado aqui. Aqui também eu chegaria para o lado, para dar um respiro mais interessante. E aqui eu tiraria a borda, estaria top, daria até um espaçamento maior aqui e tá top. Então é isso aí, aqui a gente teria já um rodapé profissional, um outro layout, né? Obviamente que vocês podem fazer aquilo, vocês podem utilizar cores por trás dele. Aí fica a gosto de vocês, de acordo com a identidade visual de cada um. Beleza, cara? É uma coisa simples de se fazer. Se vocês se atentarem ao alinhamento, ao espaçamento, ao contraste, vai ficar profissional, vai ficar top. Esses 2 layouts que eu passei para vocês são layouts bem interessantes e bem bacanas de serem utilizados. Se vocês não quiserem utilizar ícones, não precisam utilizar ícones e ainda assim vai ficar bacaninha. Beleza, cara? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês aprenderam alguma coisa, se eu ajudei de alguma forma, deixa aquele like para dar uma fortalecida. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!